Vamos dar continuidade, então, na saga de José, na história de José, né? Nós já vimos que José, como José foi vendido como escravo no Egito, né? A fome e a ida dos hebreus para o Egito. E nós vamos ver agora, né, como é que a população dos hebreus cresce no Egito, né? E a morte de José, e aí então a gente entra em Êxodo. Isso é extremamente importante agora, esse final do povo do hebreus crescendo no Egito, que vai contar, na verdade, isso é o que vai contar a história do Êxodo. Por que que o povo hebreu estava no Egito e o que aconteceu depois da morte de José com esse povo e depois da morte do faraó. Então, isso é o que vai desenrolar todo o Êxodo. Então, vamos aqui, nós estamos em Gênesis 45. Então, nós vimos, né, que os irmãos foram até José, foram lá para poder pegar comida, tal, quem não tinha. Aí José reconheceu os irmãos, aí ele armou uma lá para os irmãos, para que os irmãos trouxessem o Benjamim. Aí ele arma de novo na questão, porque José quer ver o pai, né? Na verdade, José quer ver toda a família, né? E os irmãos até então não o reconhecem. Então, José agora vai revelar a verdade para eles. 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam. E gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Cheguei mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra. Olha a sabedoria de José, né? E nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Olha a capacidade de José para compreender o que Deus, né, qual foi o plano de Deus. Né, então ele entendeu assim, nada foi por acaso. Eu fui vendido, meus irmãos me venderam, quer dizer, tudo percorreu conforme tinha que ser. Mas se ele não fosse vendido, se os irmãos... Com certeza Deus faria alguma coisa para que esse povo não passasse fome. Mas Deus transforma a maldição em bênção. E prepara, lembra que nós comentamos? Ele ficou na prisão, né? Ele ficou na casa de Potifar, ficou na prisão por 13 anos. E esse foi o período de preparação, de amadurecimento, né, de conhecimento para que ele pudesse, então, governar o Egito. Se não tivesse essa preparação, ele ainda ele seria só mais um prisioneiro, né? Mas ele não, ele se destacou tanto na casa de Potifar, quanto no cárcere e na frente de Faraó. E aí, então, ele se tornou governador do Egito. E ele entende isso. Ele entende que isso foi plano de Deus. Ele entende que ele teve que ir à frente dos irmãos, então que ele foi o escolhido para isso, para que quando chegasse esses anos de fome, ele teria preparado tudo para abençoar não só a casa dele, mas para abençoar todo o povo hebreu. Então, ele consegue entender isso.
essa manobra que Deus fez na vida dele. Tá? Vamos lá. Assim, bom, nós estamos agora... assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim, tu, teus filhos, teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. A terra de Gozém é outra terra que vai ser extremamente importante para o Êxodo, tá? Quando nós entrarmos no Êxodo. A terra de Gozém, ela fica na fronteira, né, do Egito com Canaã, assim, para atravessar o Egito para as terras dos hebreus. Então é um ponto extremamente estratégico. E nas terras de Gozém é onde tinham os maiores armazéns de alimento e de armamento, porque depois ele coloca, mais para frente, ele coloca ali muitos armamentos dos egípcios. Vamos lá, 11. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então, ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Mas e o choque dos irmãos? Nossa, vou contar pro pai agora, e agora? Mas imagina, primeiro que assim, né? Meu irmão, eles chegam e falam, meu irmão éramos 12 e um já está morto, com certeza. Porque eles acharam que José tinha sido morto no caminho para o Egito, porque ele foi vendido por uma amonita, né? E assim, ou então já foi morto no Egito. E de repente ele se torna um egípcio. Por que os irmãos não o reconheceram? Porque ele se tornou um egípcio, né? Inclusive na aparência. Ele é todo paramentado como os egípcios eram. Então, por isso que não o reconheceram. E aí, quando ele se revela, né? E muito provavelmente os irmãos ali calados devem ter lembrado dos sonhos dele também, né? Os 7 feixes de trigo se curvando, 7 não, os 12, né? As 12 estrelas, enfim, né? E tudo aconteceu, né? Porque eles se curvaram diante de José. Enfim, então tá. Quando, 16, né? Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José, diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse-lhe, não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó, na terra de Canaã, e lhe deram a notícia, José ainda está vivo.
Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles, mas quando lhes relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Então, você imagina o pai também. E aí, né? Aí falou, então, tá vivo, mas vocês não falaram que ele foi destruído, vocês trouxeram o manto dele com sangue, né? Falaram que um animal o pegou. E aí? Olha, depois de quanto tempo eles têm que contar a história, né, real para o pai, né? Você imagina. A reviravolta é porque a própria Bíblia diz que não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Então não adianta, por mais que se tente esconder qualquer coisa, lá na frente, ele vai ser revelado. Não tem. Não tem. Ou de você para alguém, ou de alguém para você. E às vezes você, por exemplo, aqui no caso, né, Jacó, Israel, ele não sente na história. Por quê? Porque ele não sabia o que os filhos haviam aprontado. Mas Deus não deixa ser enganado para o resto da vida. Porque os filhos enganaram ele, fizeram ele sofrer, né? Fizeram o pai entrar em depressão, né? Imagina o que ele fazia com Benjamim. Ele devia ter colocado Benjamim numa redoma, né? O menino deve ter ficado sufocado, porque não deixava o menino fazer absolutamente nada, para que também não morresse, né? Tivesse o triste fim que nem José, que ele acreditava. E os irmãos guardando todo aquele segredo. Não adianta. Então, se tem algo que é contra nós, e que é oculto e que a gente nem sabe, um dia ele vai ser revelado. Um dia é revelado. Não tem jeito. Né? Ao contrário, é recíproco. Então, o que Jacó, então, e toda a família, né, começa a migrar para o Egito. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que Faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, netos, filhas e netas, isto é, todos os seus descendentes. Esses são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito. E aqui então ele vai descrever todas as casas, tá? Nós não vamos ler isso. De Rúben até de todos os filhos que casaram e tiveram filhos e tiveram netos, enfim. E aqui tem então todos. Vamos para 26. Todos que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó
que os meus irmãos e toda a minha família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhes assim: teus servos criam rebanhos, desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. José, na verdade, preparou essa região de Gósen para os hebreus. Começou com a família dele, né? Mas ele preparou ali para os hebreus. E por que, né, José fala para os irmãos para poder falar para eles que são pastores? José fala para os irmãos: se o faraó perguntar para vocês o que vocês são, o que vocês fazem, vocês vão falar que vocês são pastores de ovelhas, de boi, desde pequeno. Que esse é o trabalho de vocês. E por que José faz isso? O que eles faziam de fato? Eram pastores mesmo. Beleza. Não sei, um chute. O faraó já tinha pegado um apreço muito grande por José. Se eles desconfiassem do que eles tinham feito com José, eles estavam ferrados. Não. A terra do Egito estava se expandindo. José trouxe muita riqueza, né, com essa fome, inclusive. José, prosperou muito. E o Egito estava se expandindo, construindo coisas. As pirâmides. Não, estava construindo. Então, fala que é pastor para não acharem que é. Vocês vão falar que são pastores, porque se vocês falarem que estamos à sua disposição, vocês vão trabalhar como os egípcios para construir as coisas. Então vocês vão ter uma terra retirada tal para pastorear, e aí a gente, né? Como os pastores aqui são assim, são desdenhados, a gente fala, né? Vocês vão falar que são. E aí Faraó vai dar todos os rebanhos do Egito para vocês cuidarem. Entendeu? Então José já tinha tudo muito planejado.